Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as principais estruturas do pescoço e vamos falar também um pouco sobre as fáscias cervicais, torácica e abdominais. Mas para isso, vamos definir algumas coisas antes de entrar no detalhe da nossa aula. Então vamos definir primeiro o que seriam os trígonos, que isso vai ser importante para a região do pescoço. Então os trígonos nada mais são do que espaços ou áreas com o formato de um triângulo. Quando nós falamos em região, nós estamos denominando uma determinada zona ou uma superfície corporal. E o que seriam as fáscias? Seriam bainhas ou membranas de tecido conjuntivo fibroso que vão envolver, cobrir ou separar os músculos ou outras estruturas do nosso organismo. Além disso, são estruturas fibrosas, rijas, dispostas como uma membrana que podem revestir o corpo logo abaixo da pele. Ou podem também revestir estruturas ou cavidades do nosso corpo, que são as aponeuroses de revestimento. Dito isto, vamos entrar nas estruturas específicas, por exemplo, na região do pescoço. Então, na região do pescoço, nós temos a tela subcutânea cervical, que é uma tela entre a derme e a fáscia cervical. E nessa tela subcutânea, nós vamos encontrar uma quantidade de tecido adiposo e encontraremos esse músculo aqui, ó, que nós chamamos de platisma. Então, o platisma, ele se localiza na tela subcutânea cervical. Ele vem da fáscia deito-peitoral, né, da fáscia do músculo peitoral e do músculo deltoide, se dirige para cima, principalmente aqui na região lateral de pescoço, e vai até a região da fáscia da parótida e a fáscia massetérica. Então ele vem até a região aqui, ó, praticamente de lado aqui, próximo da bochecha. Esse músculo ele é utilizado quando a gente faz isso daqui, ó, é ele que tensiona essa região do pescoço e ele também ajuda a abaixar a mandíbula quando a gente tenta abaixar a mandíbula através de uma resistência. Então aqui a gente consegue visualizar essa tela subcutânea logo abaixo da pele, né? Então aqui na dissecação a gente tirou a pele e consegue visualizar essa tela subcutânea. Num corte mais grosseiro, a gente consegue visualizar ainda aqui esse tecido aqui adiposo da tela subcutânea. A gente consegue observar, ó, partes ou fibras do músculo do platismo. Essas relações aqui são as relações com a fáscia cervical superficial, né? Então, olhem a importância que tem se falado tanto ultimamente dessas relações faciais e aí para a parte da relação miofacial também tem sido falado de forma importante na prática clínica. Em relação às fáscias cervicais, elas são importantes porque elas vão ajudar a isolar determinadas áreas do pescoço, estruturas do pescoço, e aí é por isso com essas fáscias que eu consigo movimentar o meu pescoço e deglutir ao mesmo tempo, por exemplo, tá? Então é por essa relação e essa compartimentalização da região do pescoço que é importante pela presença de vísceras, de músculos e de grande movimento. Então essas fáscias cervicais, elas são planos, os quais os tecidos podem ser separados durante um procedimento cirúrgico. Elas ajudam também a limitar a disseminação de abscessos dessa região, então tem alguns caminhos que esses abscessos podem percorrer nessas fáscias, e elas acabam permitindo também, como a gente falou, a livre movimentação dessas estruturas do pescoço. Nós temos 4 lâminas faciais nessa região do pescoço, que é a fáscia superficial, a fáscia pré-traqueal, a fáscia pré-vertebral e a bainha carótida. Entre a bainha carótida direita e a bainha carótida esquerda, nós encontramos uma fáscia chamada de fáscia alar, mas ela acaba sendo englobada aqui e falada
quando falamos da bainha carótida. Então, vamos falar de cada uma delas. Nessa imagem aqui, eu consigo visualizar as faces através de um corte transversal. Então, mais ou menos ali entre a cervical e a primeira torácica, a gente consegue visualizar algumas estruturas aqui nas quais elas estão envolvendo. Então, a gente tem aqui a fáscia superficial, que vai envolver alguns músculos superficiais. Nós temos aqui a fáscia pré-traqueal, que vai envolver a traqueia, esôfago, algumas vísceras na região da traqueia, como a glândula da tireoide aqui, por exemplo. Nós temos a bainha carótida, que vai envolver a artéria carótida, a veia jugular, o nervo vago. E nós temos a fáscia pré-vertebral, que vai envolver os músculos aqui pré-vertebrais, né, e os músculos paravertebrais e a vértebra especificamente. Então, a lâmina superficial, ela vai envolver o músculo do trapézio e vai envolver também o músculo esternocleidomastoide. Então, tanto o trapézio quanto o esternocleidomastoide, eles vão ser envolvidos pela lâmina superficial da fáscia cervical. Já a lâmina pré-traqueal, ela vai envolver as vísceras na região do pescoço e os músculos infraioídeos. Então, essa lâmina pré-traqueal ainda pode ser dividida em parte visceral e muscular. Então, nós temos aqui a lâmina pré-traqueal envolvendo as vísceras na região do pescoço, como a traqueia, o esôfago e a glândula da tireoide. Nessa imagem aqui não fica claro aí o envoltório dela aos músculos infraioídeos. Mas aqui a gente consegue observar, ó, o músculo infraioídeo e a pinça aqui, ó, puxando essa lâmina muscular da lâmina pré-traqueal. Então, a lâmina pré-traqueal, ela ainda pode ser dividida em parte visceral e muscular. Gravem isso. Na região pré-vertebral, então, a lâmina pré-vertebral, ela vai envolver esses músculos vertebrais, tanto os pré-vertebrais quanto os paravertebrais. Então, nós vamos ter aqui a lâmina pré-vertebral, que vai envolver tanto esses músculos, quanto vai envolver também a vértebra. Então, essa parte dessa lâmina pré-vertebral, ela é separada daqui, ó, da lâmina pré-traqueal. E ao lado da lâmina pré-traqueal, a gente consegue visualizar aqui a nave, né? O nervo, a artéria e a veia. Então, nós temos aqui o nervo vago, nós vamos ter a artéria carótida comum e a veia jugular interna, sendo envolvidas pela mesma lâmina, pela mesma bainha, chamada de bainha carótida. Então, a bainha carótida de um lado é conectada à bainha carótida do outro lado por uma fáscia chamada de fáscia alar, que aqui nessa imagem não está muito bem definida, mas é como se fosse essa região aqui, ó, essa ligação que passa entre a bainha carótida de um lado e a bainha carótida do outro lado. Então, nessa sequência, nós vamos ter aqui a fáscia superficial, nós vamos ter aqui a fáscia pré-traqueal, a bainha carótida e a fáscia pré-vertebral, envolvendo essa maior parte aqui dos músculos pré-vertebrais. Quando a gente faz um corte sagital, a gente consegue visualizar todas essas fáscias também e as suas relações. Então, aqui eu consigo visualizar a fáscia superficial nessa região aqui anterior e ela aqui na região posterior, que é ela que vai englobar, envolver o ecom e o músculo do trapézio. Depois nós temos aqui a fáscia traqueal, a sua lâmina visceral e a sua lâmina muscular aqui agora, ó, envolvendo os músculos infraioídeos.
Depois, envolvendo a parte de músculos vertebrais e a parte da vértebra, nós temos a fáscia pré-vertebral. Nós temos a fáscia alar, que é aquela fáscia que vai conectar a bainha carótida direita com a bainha carótida esquerda. E nós temos aqui agora uma fáscia bucofaríngea, que eu não havia falado ainda para vocês, que nada mais é do que uma continuação superior dessa fáscia pré-traqueal. Então, a fáscia pré-traqueal até o nível do hioide, e a partir daqui para cima ela se chama fáscia bucofaríngea. Entre a fáscia pré-vertebral e essa fáscia bucofaríngea, ou essa parte da fáscia pré-traqueal, nós temos um espaço chamado de espaço retrofaríngeo. Esse espaço retrofaríngeo, que foi aquele que eu falei e mostrei ali na imagem cadavérica, é um espaço, ó, rapaziada, que pode comunicar toda essa região aqui, posterior de cavidade oral, essa região aqui de faringe, essa região aqui da fáscia pré-traqueal, da parte posterior da fáscia pré-traqueal, com o mediastino superior. Então, essa relação é importante porque pode ser foco de disseminação de abscessos que venham de faringe, cavidade oral, para mediastino e pode levar a inflamações, por exemplo, em pericárdio, em miocárdio e por aí vai. Então, abscessos dentários não tratados podem evoluir para uma pericardite ou uma endocardite, por exemplo. Isso é extremamente perigoso aos pacientes. Nas regiões e trígonos cervicais, nós temos uma divisão em 4 regiões, que é a região esternocleidomastoidea, a região cervical posterior, a região cervical lateral, a região cervical anterior. E em relação aos trígonos, nós vamos ter 2 trígonos, o trígono cervical anterior e o trígono cervical posterior. O trígono cervical anterior ainda, ele pode ser subdividido em outros 4. O trígono submentual, submandibular, carótido e muscular. Enquanto o cervical posterior pode ser dividido em occipital e supraclavicular. Na verdade, rapaziada, essa questão de divisão de região ou de trígono não vai fazer tanta diferença. É tudo a mesma coisa, elas acabam muitas vezes se misturando, a região com o próprio trígono. Então, são regiões que não têm uma delimitação específica, né? Assim, elas acabam não delimitando a passagem de um para o outro, mas são marcações para identificação de estruturas específicas na região do pescoço. Então, elas são usadas muito mais como base para entender determinadas estruturas do pescoço. Então, aqui nessa imagem, nós temos a região anterior do pescoço, né, que é essa região à frente entre o músculo esternocleidomastoideo. Nós temos a região esternocleidomastoidea, essa específica em cima do músculo. Depois nós temos a região lateral e a região posterior. Na região esternocleidomastoidea, como a gente já falou, a gente tem o músculo esternocleidomastoideo especificamente. Nesse músculo, logo acima desse músculo, nós vamos encontrar o nervo auricular magno, como o próprio nome já diz, ó, vai vir para essa região posterior de orelha. Nós temos, passando em cima dele também, o nervo cervical transverso, e passando sobre ele também, nós vamos ter a veia jugular externa. Então, logo acima do esternocleidomastoide, nós encontramos a veia jugular externa. Às vezes as pessoas estão gritando, né, quando estão torcendo lá para o time de futebol, sofrendo lá no futebol, por exemplo, e gritando, a gente consegue visualizar muito bem o trajeto dessa veia jugular externa por cima do músculo esternocleidomastoide. Entre as cabeças do esternocleidomastoide, né, entre a cabeça external e a cabeça clavicular, nós encontramos um espaço aqui chamado espaço supraclavicular menor,
que é onde nós encontramos uma fossa supraclavicular. Esse espaço supraclavicular e essa fossa, para o pessoal da medicina, ele é utilizado como ponto de referência para o acesso central da veia jugular interna. Então, vindo aqui, ó, no ápice desse triângulo formado aqui nesse espaço e indo mais ou menos em direção a 30, 40 graus ao mamilo ipsilateral, entrando com a agulha naquela região, vai se chegar à veia jugular interna. Então, aqui é uma das fontes, digamos assim, para os acessos centrais. Já a região posterior é essa região aqui, ó, que fica entre as margens anteriores do trapézio. Então, a margem anterior do trapézio de um lado, com a margem anterior do trapézio do outro lado. Então, toda essa região aqui vai ser a região posterior do pescoço. Já aqui na região lateral, nós vamos utilizar como base a margem posterior do econ, com a margem anterior do trapézio e a clavícula. Então, se a gente desenha essa área aqui, a gente desenha um triângulo. Então, percebam como, por exemplo, essa região lateral, ela vai se, digamos assim, misturar com o triângulo nessa região, com um dos trígonos nessa região. Então, se eu pego aqui ainda o músculo omoioide, eu divido essa região lateral aqui ainda em outros dois trígonos, né? Em outros dois triângulos. Então, percebam que agora começa a surgir os triângulos nessa região. Então, a gente tem um trígono chamado de trígono occipital e um trígono chamado de trígono homoclavicular ou trígono supraclavicular, né? Hoje em dia, se eu não me engano, a gente fala muito mais supraclavicular do que homoclavicular. E aí o supraclavicular já é meio que óbvio, porque vem acima da clavícula. Então, essa região lateral, ela vai ser importante porque nós vamos encontrar algumas estruturas importantes nessa região. Então, nós temos, por exemplo, nessa região lateral aqui, ó, principalmente aqui, ó, em relação a esse trígono supraclavicular, nós vamos encontrar os ramos laterais do tronco tirocervical, que falamos na aula de vascularização de cabeça e pescoço, né? Nós vamos encontrar os ramos desse tronco, que é a artéria supraescapular, artéria cervical ascendente, a artéria cervical transversa, a artéria tireoídea inferior. E, além disso, como a gente encontra esse ramo tireocervical, que é um ramo da artéria subclávia, nós vamos encontrar a artéria subclávia ali também. Então, nessa região, além disso, nós vamos encontrar a veia jugular interna, no trígono homoclavicular, né, no trígono supraclavicular. Nós vamos encontrar a veia subclávia e a veia braquiocefálica. Então, nessa região aqui, ó, nesse trígono aqui, é importantíssimo por essa questão vascular. Já nesse outro trígono mais acima, né, do trígono occipital, nós encontraremos o plexo braquial passando por aqui. Então, as raízes do plexo braquial, partes do plexo cervical, o 11º par de nervo craniano, que é o nervo acessório, né, que vai levar a informação para o trapézio e o econ, também é encontrado nesse trígono occipital. Já a região anterior, a gente pode dividir essa região anterior num grande trígono chamado de trígono cervical anterior. E esse trígono cervical anterior a gente ainda pode dividir em 4 outros pequenos triângulos, que são o trígono mentual, trígono submandibular, o trígono carótido e o trígono muscular. Vamos passar aqui cada um deles de forma mais específica. Então, no trígono mentual, nós vamos pegar como base aqui, ó, a mandíbula, a região do mento e a base aqui da mandíbula. Vamos pegar o ventre anterior do músculo digástrico e o osso hioide. Então, toda essa região aqui, ó,
mais anterior, é onde nós vamos encontrar uma área chamada de área supraioídea, onde estarão os linfonodos mentuais e as veias que vão auxiliar a formar a veia jugular anterior. Já no trígono submandibular, como o próprio nome já diz, vai ser um trígono muito próximo ou que vai englobar e envolver a glândula submandibular. Então, aqui nós vamos pegar os dois ventres do músculo digástrico e vamos pegar a base da mandíbula aqui no corpo da mandíbula. Então, faremos um trígono aqui, um triângulo nessa região, e aí nós vamos encontrar a glândula submandibular, onde nós vamos encontrar os linfonodos submandibulares, o nervo hipoglosso e a artéria e veia facial. Então, a artéria e veia facial, elas vão ser encontradas no trígono submandibular. Nessa imagem aqui, a gente não vê a artéria facial, não está representada a artéria facial. No trígono carótico, ou no trígono carótido, como alguns autores falam também, nós vamos continuar pegando aqui agora o ventre posterior do digástrico, a margem anterior do ecom e a parte aqui do omoioide. Então, eu faço esse triângulo aqui, ó. E aí, vamos pensar o que a gente está vendo? Olha o que eu encontro aqui. Eu encontro a artéria carótida externa, artéria carótida comum, a artéria tireoídea superior. Eu encontro também aqui o seio carótico, né, ou seio carotídeo, que é na divisão. Então, se a artéria carótida ela vai se dividir aqui em externa e interna, a gente encontra o seio carótido nessa região, a veia jugular interna e o nervo vago, já que a gente tem a nave passando aí. Então, aqui eu encontro uma nave importante formada pela veia jugular interna, pelo nervo vago e pela artéria carótida comum e parte da artéria carótida externa. Já o trígono muscular é esse trígono feito aqui, ó, por essa região daqui do omoioide ainda, com uma parte do ecom, com o externo, com o outro lado. Então, nessa região aqui, ó, é a região que nós encontramos os músculos infraioídeos. Então, é por isso que esse trígono é chamado de trígono muscular. E ali também é onde se encontra a glândula da tireoide e as glândulas paratireoídeas, tá? Então, quando eu tiro todas as vísceras, todos os nervos, todos os vasos dessa região e deixo só os músculos que vão marcar os trígonos, talvez fique mais fácil para vocês visualizarem, depois aí identificar que estrutura nós temos naquela região. Então, aqui a gente encontra, ó, o músculo ecom com o trapézio e a clavícula, formando um trígono nessa região, que eu falei lá no início que era o trígono posterior, mas vocês vão ver alguns autores chamando esse trígono também de trígono lateral. Então, a gente pega essa parte aqui, ó, mais posterior do omoioide e acrescenta essa região. E aí, aqui eu divido essa região em outros dois trígonos, que é o trígono occipital e o trígono supraclavicular. Quando eu pego o ecom agora de um lado e o ecom do outro lado e a mandíbula, então quando eu pego essa região aqui, ó, eu formo um trígono anterior. E esse trígono anterior, ele vai ser dividido em trígono submentual, submandibular, com o digástrico e mandíbula, com o omoioide, o ióide, o digástrico e o ecom formando o trígono carótido, e o trígono muscular, que nessa imagem aqui fica mais fácil de visualizar. Então, aqui o submentual, o submandibular, o carótico e aqui o trígono muscular. Então, essa imagem aqui talvez dê para perceber e ter um apanhado geral. Essas duas imagens são as duas imagens que eu mais gosto para identificar esses trígonos na região cervical.
Depois, com conhecimento prévio de anatomia, você vai identificando o que tem em cada uma dessas regiões. Então, aqui a gente vê na imagem cadavérica, mas no cadáver isso é difícil de ver, na pessoa, será que isso é difícil de ver, professor? Às vezes fica mais fácil da gente identificar no desenho, mas aqui dá para a gente ver bem legal. Eu tenho aqui o ECOM, com as duas cabeças aqui do ECOM, né? A cabeça external e a cabeça clavicular. Aqui a gente tem o trapézio aqui atrás. Aqui eu tenho a mandíbula aqui em cima, ó. E aqui a gente vai ter o omoioídeo, passando por essa região. Então, aqui eu já defini o meu trígono occipital. Aqui eu defini o meu trígono supraclavicular, que estão na região aqui lateral do pescoço. Quando eu pego aqui, eu venho aqui, omoioide, e o digástrico que vai estar aqui, Então, se eu pego esse trígono aqui agora, a gente pega o omoioide, o ventre posterior do digástrico e o ECOM. Então, aqui eu tenho a artéria carótida comum, o seio carótico, nessa dilatação na divisão da artéria em artéria carótida externa e artéria carótida interna, a artéria tireoídea superior, a veia jugular, que não dá para ver muito bem aqui, os linfonodos cervicais profundos superiores aqui nesse trígono. Quando eu pego o digástrico, tanto o ventre anterior quanto o ventre posterior e a mandíbula, é onde a gente tem aqui a glândula submandibular. Então, nessa imagem aqui, ficou uma imagem bacana e dá para identificar perfeitamente, tanto no cadáver quanto no vivo, dá para a gente identificar durante as avaliações nessa região do pescoço. Uma estrutura importante nessa região do pescoço é a glândula da tireoide. Então, a glândula da tireoide, ela tem esse formato aqui muito parecido com uma cartilagem da tireoide, então a gente não pode confundir a glândula com uma cartilagem da tireoide. A cartilagem da tireoide, ela participa do sistema respiratório, onde estão ali presas no seu interior as pregas vocais, e a glândula da tireoide, ela é importante para o sistema endócrino, tá? Então, a glândula da tireoide, ela ainda pode ter um resquício que pode ser encontrado no seu trajeto de desenvolvimento pelo canal do tireoglosso, e é esse resquício da glândula da tireoide pode formar esse lóbulo aqui chamado lobo piramidal, ou deixar ela de forma esporádica por esse canal, que é uma glândula tireoide acessória. Essa glândula da tireoide, como a gente falou, tem uma importância endócrina, então a liberação do hormônio T3 e o T4, que vai atuar aumentando o metabolismo, e tem a calcitonina ali também, que vai atuar inibindo a reabsorção óssea. Com relação ao suprimento vascular, nós falamos lá na aula de artéria de cabeça e pescoço que a gente tem o suprimento vascular vindo pela artéria tireoídea superior e pela artéria tireoídea inferior. Essa artéria tireoídea inferior ainda vai dar os ramos ascendentes para as glândulas paratireoides. Além disso, ainda tem uma artéria inconstante, que para o pessoal da medicina aqui é importante, é a artéria tireoídea íma. Então, quando forem fazer a dissecação na região do pescoço para ter acesso à traqueia, para fazer a traqueostomia, tem que se pensar que essa artéria tireoídea íma, ela vai estar presente em todos, apesar de ser uma artéria inconstante. Então, na hora de dissecar, tomar cuidado com essa artéria para não romper essa artéria. Em relação à drenagem venosa, ela vai ser drenada, o sangue da glândula da tireoide vai ser drenado pela veia tireoídea superior e média, que são tributárias da veia jugular interna, e a tireoídea inferior, que é uma tributária da veia braquiocefálica. Uma outra questão importante nessa região do pescoço, principalmente nas abordagens cirúrgicas da glândula da tireoide,
é a relação de artéria carótida comum, artéria carótida externa e o nervo vago, assim como o nervo laríngeo recorrente. Então, o nervo laríngeo recorrente do lado direito, ele passa aqui praticamente fazendo uma curva pelo tronco braquiocefálico, enquanto o nervo laríngeo recorrente esquerdo vai fazer uma curva aqui no arco da aorta. Então, durante a cirurgia da tireoide, né, os afastadores podem, de forma iatrogênica, lesionar o nervo laríngeo recorrente. E isso é ruim, porque pode dar uma lesão funcional importante ao paciente na questão de fonação e na questão de obstrução da laringe, tá? Então, tem que tomar cuidado com o nervo laríngeo recorrente durante as abordagens cirúrgicas da glândula da tireoide. Além disso, logo ali atrás da glândula da tireoide são as 4 pequenas glândulas parotídeas. Em relação à drenagem linfática da tireoide, vai ser drenado basicamente para os linfonodos pré-laríngeos, os linfonodos paratraqueais e pré-traqueais. E estes irão drenar para os cervicais profundos, principalmente para o cervical profundo inferior. Em relação à inervação, a inervação simpática para a glândula da tireoide, ela vai ter uma ação mais de vasoconstricção, enquanto a inervação parasimpática, ela vai ter uma ação mais de vasodilatação. Então, a ação do sistema nervoso simpático e parasimpático é uma ação vasomotora. Ela não tem uma relação secreto-motora, porque essa relação aqui secreto-motora vai vir de hipófise. Então, é a hipófise que vai comandar a liberação ou não dos hormônios pela tireoide, e não é uma ação de vasodilatação ou de vasoconstricção que vai liberar isso ou aumentar essa liberação hormonal. Em relação às fáscias torácica e abdominal, nós temos na fáscia torácica uma fáscia chamada de fáscia endotorácica. Essa fáscia endotorácica é uma camada de tecido conjuntivo frouxo que vai ser uma continuação da fáscia pré-vertebral ou uma continuação da fáscia endoabdominal, depende de onde você está vindo. Se vem de maneira descendente, ela é uma continuação da fáscia pré-vertebral. Se vem de maneira ascendente, ela vai ser uma continuação da fáscia endoabdominal. Ela, no plano mediano, ela é refletida das superfícies dorsal e ventral, dividindo a cavidade torácica em compartimento direito e esquerdo. Então, essa face ela é importante porque acaba dividindo os dois compartimentos, um compartimento torácico direito e um compartimento torácico esquerdo, no centro ficando o mediastino. Ela é mais espessa nos seus espaços intercostais, é como se ela reforçasse essa região. Então, posteriormente aqui, ou profundamente aos músculos intercostais, é onde ela é um pouco mais espessa do que em relação às costelas. Então, a fáscia endotorácica, ela vai recobrir toda a parte interna da cavidade torácica. Então, quando ela cobre e recobre a questão do diafragma, né, da parte diafragmática torácica, ela às vezes é chamada por alguns autores como fáscia frênico-pleural, tá? Que é essa fásciazinha aqui, ó, que vai estar mais aqui em azul. Então, a gente tem aqui o diafragma mais em vermelho, a fáscia frênico-pleural, que nada mais é do que a fáscia endotorácica, e a pleura aqui, ó, parietal mais em verde. Então, entre a pleura parietal e a pleura visceral, que está em amarelo, se tem a cavidade pleural. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver a fáscia endotorácica aqui brilhante, ó,
ela foi seccionada nessa região para se colocar em exposição o nervo, a artéria e a veia intercostal. Ela também está aderida firmemente à primeira costela, e essa adesão ali na primeira costela faz com que ela isole a cavidade torácica, e isso faz com que abscessos que venham do pescoço não consigam invaginar a região torácica. Na verdade, não consigam invaginar a caixa torácica, porque ele pode ir através lá daquele recesso que a gente falou, do recesso do espaço retrofaríngeo, ele pode ir para mediastino, mas ela não entra em cavidade torácica. Tranquilo? Na região de fáscias do tórax, nós temos uma fáscia peitoral, como o próprio nome já diz, é uma fáscia que vai pegar toda a região do músculo peitoral. Profundamente a fáscia peitoral, nós temos uma fáscia chamada de fáscia clavipeitoral, e é nessa fáscia que vão atravessar três estruturas importantes, que são a veia cefálica, a artéria tóraco-acromial e o nervo peitoral lateral. Na região abdominal, nós temos algumas fáscias e aponeuroses importantes. Uma delas é a tela subcutânea, onde nós encontramos um panículo adiposo do abdômen, chamada de fáscia de Camper, onde nós encontramos também um extrato membranáceo mais profundo, chamado de fáscia de Scarpa. Então, tanto a fáscia de Camper quanto a fáscia de Scarpa, elas estão na tela subcutânea do abdômen. Após essa tela subcutânea, nós encontramos as fáscias de revestimento, que são as fáscias que vão revestir os músculos abdominais. Depois dela, mais profundo, nós temos a fáscia parietal do abdômen, ou transversal, ou endoabdominal. Isso vai depender do autor que vocês vão estar estudando, mas é tudo a mesma fáscia. E profundo a ela, nós vamos ter o peritônio parietal, que vai ser separado por uma quantidade variável de gordura, e recobrindo as vísceras, nós vamos ter o peritônio visceral. Então, essas são as principais fáscias e aponeuroses que nós encontramos na região abdominal. Então, numa imagem aqui de externo para interno, né, de dentro para fora, nós vamos ter a pele. Depois da pele, nós temos a fáscia de Camper, né, esse panículo adiposo. Depois nós vamos encontrar o extrato membranáceo, que é essa fáscia de Scarpa. Depois nós vamos encontrar a fáscia de revestimento, que vai ser a fáscia que vai estar envolvendo os músculos abdominais, principalmente os dois oblíquos e o transverso do abdômen. Depois dele, nós vamos encontrar a fáscia parietal do abdômen, a fáscia transversal ou a fáscia endoabdominal, para chegar no peritônio parietal. Já o peritônio visceral vai estar lá recobrindo as vísceras. Na tela subcutânea do abdômen, então, a gente consegue visualizar o panículo adiposo do abdômen com a camada areolar e consegue, posteriormente a ela, profundamente a ela, a gente vê o extrato membranáceo, que é essa camada laminar. Esse panículo adiposo, ele é contínuo com o membro inferior. Já esse extrato membranáceo, ele é fortemente aderido aqui na região inguinal. E isso tem algumas repercussões clínicas para a gente. Nessa imagem eu consigo visualizar o panículo adiposo contínuo com o membro inferior. E erroneamente aqui, ele também está contínuo aqui agora o extrato membranáceo com a fáscia lata. Isso aqui, nessa imagem, está errado, porque aqui ele fica aderido na região inguinal. E o que isso vai trazer de repercussão clínica? Edemas, abscessos na fáscia de Camper, eles podem ser drenados devido à gravidade para o membro inferior, por exemplo. Entretanto,
Já abscessos e edemas na fáscia de escarpa, pela sua forte adesão na região inguinal, ele acaba sendo drenado para a região de testículo, para a região de períneo. Então, quando tem um edema nessa região, na fáscia de escarpa, a tendência, pela ação da gravidade, é ele ir descendo para a região de testículo e períneo, diferente da fáscia de Camper, que geralmente vai em direção ao membro inferior. Após a tela subcutânea, nós temos as fáscias de revestimento. Então, aqui a gente consegue visualizar o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. Essas fáscias de revestimento desses três músculos, num determinado momento, na verdade, acima da cicatriz umbilical, eles passam o transverso do abdômen por trás do reto abdominal, o oblíquo externo vai passar anteriormente ao músculo reto abdominal, e a fáscia de revestimento do oblíquo interno, ela se divide para passar pelo reto do abdômen. E todas elas vão se unir nessa linha mediana, chamada de linha alba. Só que quando chega na altura da cicatriz umbilical, a fáscia transversa do abdômen, que passava lá atrás, e uma parte da fáscia do oblíquo interno, elas cruzam e passam agora pela região anterior do reto abdominal. Nessa região aqui, eles acabam formando uma bainha para o músculo reto abdominal, permitindo que o músculo se movimente sem problema nenhum. E na região inferior, eles acabam formando uma linha devido a essa passagem da fáscia de revestimento do transverso do abdômen e uma parte da fáscia do oblíquo interno para a região anterior, numa linha que nós chamamos de linha arqueada. Então, aqui nessa imagem eu consigo ver uma imagem umbilical, digamos assim, acima da cicatriz umbilical, na região da cicatriz umbilical e após a cicatriz umbilical, com todas as fáscias passando na região anterior do reto do abdômen. Então, aqui a gente consegue visualizar essa linha arqueada, que é nesse momento que os músculos passam na região anterior do reto do abdômen, e daqui para baixo, cobrindo o reto do abdômen, teremos somente a fáscia endoabdominal. Então, essa fáscia endoabdominal ainda vai ter um pequeno ponto de fusão dessas fáscias, que é o local da região umbilical, por onde estava passando aqui, as artérias e veias umbilicais. Isso acaba deixando essa face um pouco mais fragilizada e por aqui pode ser um local de herniação na região abdominal. Então, algumas hérnias umbilicais acabam tendo a sua predisposição devido a essa fragilidade dessa parede nesse ponto da região umbilical. Então, cobrindo externamente esses músculos, nós ainda temos a aponeurose do músculo oblíquo externo e a aponeurose do músculo do reto do abdômen. Na região mais profunda, nós encontramos o peritônio parietal e o peritônio visceral, o qual vai também envolver as vísceras na região abdominal. Aí nós temos ainda como exemplos o mesentério e o mesocolo, por exemplo, como reflexões desse peritônio. Então, aqui dá para ver aqui, esse peritônio formando essa manta de gordura, digamos assim, na região abdominal, formando fortes ligamentos que vão unir alguns órgãos e recobrir alguns órgãos na região abdominal. Na região posterior, nós ainda encontramos as fáscias e a aponeurose de alguns músculos. Então, aqui na região posterior, nós vamos ter uma forte fáscia chamada de fáscia tóraco-lombar, onde nós encontramos as fáscias que vão revestir o músculo latíssimo do dorso, o serrátil póstero inferior
e os oblíquos internos e transversos do abdômen. Então, essa face aqui, forte na região torácica e lombar, ela é importante porque ela acaba promovendo a estabilidade e o suporte à coluna lombar. Então, aqui a gente consegue ver os pontos de fixação dessa fáscia no processo espinhoso e acaba também passando e englobando o quadrado lombar e se fixando também no processo transverso. Então, nós temos na fáscia tóraco-lombar dois folhetos, um folheto profundo e um folheto superficial, que vai passar aqui, pelos músculos intrínsecos do dorso e vai passar também pelo músculo quadrado lombar. Então, essa fáscia vai vir de serrátil póstero inferior, vai vir de latíssimo do dorso e vai vir dos músculos abdominais, principalmente o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Então, aqui são os nossos livros que utilizamos novamente para essa aula. Está muito fundo aí? Ela só bate no pescoço. Então, a sua verdade não é a mesma que a minha. É assim que acontece? Então, nós encontramos muitas vezes pacientes com os mesmos sinais clínicos, mas com características e respostas ao tratamento totalmente diferentes, porque nós não podemos colocar esses pacientes tudo na mesma caixinha. A gente precisa tentar identificar da onde é que está vindo aquela dor e qual é a causa daquela dor. Que, por terem pontos de vistas diferentes, podem ter também causas diferentes, tá? Pensem nisso e coloquem isso na cabeça de vocês. Grande abraço, até a próxima.